Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Esse simples ato nos incentiva a trazer conteúdos cada vez mais legais para você. Combinado? Então tá. Existem muitos fetiches pra lá de estranhos, não é? Mas eu te garanto que nada pode ser comparado com as coisas bizarras presentes na mitologia grega. Você pode não ter percebido, mas as histórias sobre como muitos personagens da mitologia grega surgiram envolvem os mais diversos tipos de concepção, desde incestos até relação sexual entre humanos e animais. Vamos começar com uma criatura chamada Agdistis. Segundo a mitologia grega, Zeus, involuntariamente, gerou pela terra um ser sobre-humano, que era ao mesmo tempo homem e mulher, e foi chamado de Agdistis. Os deuses temiam a criatura estranha de gênero duplo, e pensando em evitar problemas, resolveram arrancar o pênis do Agdistis. No mundo real, castrar um homem o torna incapaz de ter filhos. Mas estamos falando da mitologia grega, em que os seres eram metade animais e tinham poderes mágicos. Após arrancarem o órgão sexual, o pênis foi enterrado em algum lugar da Grécia e Agdistis se tornou uma fêmea. Porém, o que ninguém esperava era que do pênis enterrado no chão fosse nascer uma amendoeira. Quando a árvore nasceu, cresceu e deu frutos, uma ninfa chamada Nana colocou uma das amêndoas em seus seios, que se desenvolveu e a engravidou. Outra versão, que inclusive faz mais sentido, conta que a amêndoa teria se dissolvido em seu colo. 9 meses depois, adivinha o que aconteceu? Essa ninfa deu à luz um bebê chamado Atis. Assustada com um ser estranho, a ninfa o abandonou. E ele passou a ser criado como um bode. Como se essa história já não fosse estranha o suficiente, a criança cresceu e se tornou um homem extremamente bonito e encantador. Bom, ao ser enviado para se casar com uma linda princesa, seu pai, que no caso era Agdistis, e que tinha se tornado mulher, aparece no casamento e se apaixona perdidamente por seu filho. Olha só, isso deixa Atis atordoado. Em seguida, ele se castra ali mesmo, na frente de todos. Assim como na história de Agdistis, o personagem Perseu também nasceu de uma relação pra lá de maluca, você sabia? Sabemos que Zeus era um deus mulherengo, que vivia atraindo sua esposa Hera. Em alguns casos, chegou a se transformar em um cisne, um touro e até em uma águia, para esconder suas traições. Aparentemente, as amantes de Zeus não se importavam muito com a bestialidade. Um dia, Acrísio, o rei de Argos, escutou uma profecia que dizia que ele seria assassinado pelo seu neto, filho de Danae. Temendo que o pior pudesse acontecer, ele resolveu trancar sua filha em uma torre para evitar que ela engravidasse. O problema é que uma simples torre jamais impediria Zeus de se relacionar com uma mulher de sua afeição. O deus dos deuses, então, fez chover ouro, que caiu sobre Danae e a engravidou, dando origem a Perseu. Quando descobriu sobre a gravidez, Acrísio colocou a filha e o neto dentro de um baú flutuante e os enviou para o mar. Eles sobreviveram e chegaram à ilha de Sérifos. Lá, Perseu cresceu, se tornou forte e, além de matar Medusa e resgatar Andrômeda, acabou cumprindo a profecia que Acrísio tanto temia. Assim, matou seu próprio avô. Como podemos ver, a origem dos personagens da mitologia grega foram as mais estranhas possíveis. Um nasceu da concepção de uma amendoeira, outro de uma chuva de ouro. Mas isso ainda não é nada. Comparado aos outros casos que eu vou contar. A história do Minotauro também é interessante, ao mesmo tempo em que é um tanto esquisita, digamos assim. Para quem não sabe,
Trata-se de uma criatura representada pela figura de um homem com a cabeça de um touro e que vivia preso em um labirinto na ilha de Creta, na Grécia. A lenda diz que ele é filho de Pasífae, esposa do rei Minos, e de um touro pertencente ao deus Poseidon. Isso mesmo que você entendeu. Minotauro é fruto de um ato de zoofilia, que é quando a relação sexual entre animais e humanos. Essa história diz que Minos pediu ajuda para Poseidon para se tornar rei de Creta. Poseidon aceitou ajudá-lo, mas com uma condição: o futuro rei deveria fazer uma oferenda de um touro branco que Poseidon iria enviar dos mares. Só que Minos ficou tão encantado com a beleza do touro que resolveu sacrificar outro animal no lugar. Mas ninguém pode enganar os deuses gregos, né? Poseidon ficou furioso com a teimosia de Minos e resolveu se vingar. Como resultado, Pasífae, esposa de Minos, se apaixonou pelo touro. Ela cedeu aos desejos e teve relações com o tal animal, dando origem a Minotauro. Assustado com o fruto daquele relacionamento, Minos mandou construir um labirinto, onde ele prendeu o ser de corpo humano com cabeça de animal. Vale lembrar que existe uma grande diferença entre Minotauro e Centauro. O primeiro possui o corpo de um homem com a cabeça de um touro, enquanto o Centauro é metade ser humano e a outra metade cavalo. Apesar das diferenças, essas duas criaturas nasceram de forma bizarra. Na mitologia grega, quando Ixion se casou, ele se recusou a pagar o preço da sua noiva ao sogro. Na verdade, foi ainda pior, já que ele resolveu matar o sogro, o jogando em um poço cheio de brasas. Logo depois, Ixion se arrepende e tenta voltar atrás, mas já era tarde demais. Então ele só encontra as cinzas do falecido sogro. Zeus, analisando a situação, fica com pena de Ixion e resolve dar a ele uma segunda chance. Ele é levado ao Olimpo, onde se apaixona por Hera, esposa de Zeus. A fim de testar o assassino do sogro, o Deus Supremo fez uma nuvem que se parecia com Hera e a enviou em sua direção. Ixion acaba decepcionando mais uma vez. Ele se relaciona com a nuvem, que de alguma maneira engravida e dá vida ao primeiro Centauro. Na mitologia grega também havia Pégaso, um cavalo voador, geralmente descrito de cor branca. Mas você consegue imaginar quais personagens cruzaram para dar origem a um cavalo com asas? A história desse ser é confusa, mas um pouco menos bizarra do que as anteriores. O gracioso Pégaso nasceu quando o sangue de Medusa, que foi morta por Perseu, se misturou com a espuma do mar e fez nascer essa diferente espécie de cavalo. De certo modo, apesar de não ter acontecido uma relação sexual, Pégaso é filho de Medusa e Poseidon. Pégaso está ligado às tempestades e à água, pois é ele quem traz o trovão e os raios. É também o símbolo da criatividade do espírito, dos poetas e da imaginação. Quanto a Atena, ela é considerada a deusa da sabedoria. Mas você sabe por quê? Obviamente, ela era uma deusa sábia, porém o motivo não é apenas este. Se você não sabe, Atena é filha de Zeus. A mitologia grega diz que, para evitar que uma profecia se cumprisse, que dizia que um dos filhos de Zeus iria ser mais forte que ele, o deus do Monte Olimpo engoliu Metis, que era sua amante e que estava grávida. Pouco tempo depois disso, Zeus começou a sentir fortes dores de cabeça que nunca passavam. Ele pedia ajuda, mas ninguém conseguia descobrir uma cura para a dor que o incomodava. Hermes, o deus da velocidade e mensageiro dos gregos, sugeriu que abrisse o crânio de Zeus para tentar entender o que acontecia lá dentro. Foi quando Atena saiu de dentro da cabeça do seu pai. O curioso é que ela não só estava completamente desenvolvida, como também usava uma armadura. Agora deu para entender por que ela é chamada de deusa da sabedoria? A verdade, caro amigo, é que os personagens da mitologia grega não tinham escrúpulos
quando o assunto era ter relações sexuais. Os deuses e deusas, por exemplo, não tinham problema algum em fazer sexo com animais ou praticar incesto, que é o ato de ter relação com alguém da sua família. E não precisamos aprofundar muito nas lendas para ter essa constatação. Urano, o deus do céu, era marido de Gaia, a deusa da terra, e mãe geradora de todos os deuses, e criadora do nosso planeta. Eles deram à luz 12 titãs. Entre eles estavam Cronos e Rhea, que, apesar de serem irmãos, acabaram se casando. Os dois se tornaram pais de Deméter, Hades, Hestia, Hera, Zeus e Poseidon. Zeus e Hera, que também eram irmãos, se casaram e tiveram muitos filhos. O soberano do Olimpo também teve uma filha com sua outra irmã, Deméter, que deu origem a Perséfone. Podemos dizer que os deuses não se preocupavam muito com consanguinidade genética, até porque eles eram deuses, não é verdade? E você? Qual dessas concepções da mitologia grega você achou mais estranha? Alguma? Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço. Tchau!